o texto que nós já lemos na liturgia da igreja, no momento que antecede ao momento do louvor congregacional ao nosso Deus. Romanos capítulo 3, versos de 21 a 31. Quero situar você nesta carta. Quero que você entenda o que esta carta trata e do que ela se ocupa. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, alguns eruditos vão dizer que provavelmente ele esteja em Corinto, e certamente é de lá que ele escreve esta carta. O propósito de Paulo, ao escrever a carta de Romanos, ele tem a intenção de conseguir donativos fora do ambiente de Israel para os santos de Jerusalém. Um outro objetivo que ele intenciona na carta é querer visitar os irmãos, como nós aprendemos no capítulo 1, verso 15 desta carta. O desejo dele é ir conhecer essa igreja. É uma igreja que ele não fundara, é uma igreja que ele não conhece pessoalmente, é uma igreja que não surgiu dos esforços missionários de Paulo. Alguns dizem que esta igreja surgiu lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aquela comunidade, sobre os discípulos do Senhor, e ali estavam romanos, dentro das nações haviam romanos, e alguns haviam crido no Evangelho e levado o Evangelho até Roma. Paulo escreve esta carta como o maior tratado teológico da igreja. Se você voltar para a história da igreja, você vai descobrir coisas interessantes sobre essa carta. Por exemplo, foi lendo essa carta que um homem prostituto, um homem que havia abandonado a fé cristã, um homem que havia abandonado o Evangelho, um homem que havia abandonado a Deus e a igreja, se tornou o maior teólogo da igreja, conhecido como Doutor da Graça. Ele conta que quando ele estava na sua angústia de alma, ele começou a ler, ele pegou a Bíblia que estava na sua estante e abriu a esmo e caiu lá em Romanos capítulo 13, verso 4, que diz que deve abandonar toda a prostituição, toda a luxúria, toda a avareza, e ele se converte no Doutor da Graça. Seu nome, Santo Agostinho. De igual modo, você, peregrinando na história da igreja, você descobre que um monge agostiniano, estudando as escrituras, mergulhando, preparando aulas de exegese para ministrar na faculdade de teologia, ele dá de cara com Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que diz que o justo viverá por fé. Daí nasce a famosa reforma protestante debaixo da instrução e orientação de Martinho Lutero. Mas também esta carta ela foi usada por Deus na história da igreja para confortar uma alma que estava totalmente deprimida. Um grande poeta, um grande músico, um grande instrumento de Deus. Este homem, vivendo no período puritano, certamente, este homem queria tirar a sua própria vida, queria matar-se, queria anular-se a sua existência. E quando ele pensar em fazer isso, ele põe a Bíblia na sua cômoda e lê Romanos capítulo 3, versos de 23 até o verso 32, Romanos 3, verso 23, até o verso 26, e aí naquele momento, ele encontra o bálsamo para a alma dele, e ele escreve o maior poema, Deus se esconde uma face sorridente, debaixo de uma providência carrancuda. Seu nome é o grande poeta William Cowper, um grande teólogo, um grande musicista daquele período. O que nós aprendemos nesta carta, irmãos? Lutero diz que se rasgasse todo o Evangelho, todos os 4 Evangelhos, e restasse Romanos, você teria a essência do Evangelho. O Dr. David McLeod Jones, ele passou 13 anos expondo Romanos. Ele publicou uma obra que eu tenho, pela graça do Senhor, uma obra extensa, de 14 volumes, de Romanos de 1 até Romanos 14. Cada volume beirando 200, 300 páginas de exposição bíblica dominical na igreja. Não vou me aventurar a fazer isso, irmãos. Vou apenas tentar expor esta carta maravilhosamente para nós nesta noite. Após Paulo mostrar para nós a incapacidade de alguém em ser salvo pela mera observância da lei, nos versos de 3 até o verso 20, o apóstolo São Paulo ele lembra que todos nós estamos debaixo do pecado,
Ele lembra que todo o gênero humano está debaixo da justiça de Deus. Nós vemos isso no capítulo 1, ele revela isso. No capítulo 2, ele continua mostrando que não há distinção entre judeu, entre ser judeu e ser gentil. E no capítulo 3, agora ele coloca todo mundo no mesmo bojo, dizendo: olha, a uma se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não conhecem a Deus, não há caminho de paz no seu coração, estão todos longe de Deus, longe distanciados de Deus, e a lei de Deus acusa, mostra, revela o pecado de nós. E aqui, irmãos, o apóstolo São Paulo, depois que mostra que não adianta você ser um cristão que apenas observa a lei, que olha a lei, que tem a lei decorada na mente, que tem a lei decorada no seu conhecimento teológico. O mero observar a lei não te salva. E isso é importante a nós. Agora o apóstolo São Paulo procura responder à pergunta fundamental que esse texto procura colocar-nos. A pergunta que todo crente deve perguntar quando for evangelizar, quando for trabalhar a evangelização, quando for falar de Jesus, quando for falar do Senhor Jesus ao mundo. A pergunta que não quer calar é: como alguém é aceito diante de Deus? Ora, se as obras da lei não me recomendam diante de Deus, se observar a lei não me recomenda diante de Deus, se cumprir os meus ritos religiosos dominicais não me leva diante de Deus, não me recomenda diante de Deus, então a pergunta é: então como é que eu sou aceito diante de Deus? Como é que Deus salva alguém? Como é que Deus salva um pecador? Essa é a pergunta que Paulo vai colocar para nós. Como Deus salva as pessoas? E eu quero tratar nesta noite a doutrina fundamental da reforma protestante. O lema da reforma: sola fide. A doutrina da justificação pela fé somente. Como Deus salva as pessoas? Em primeiro lugar, nós aprendemos nessa passagem que a salvação divina não depende da lei. Está aí no verso de número 21. Olha o que Paulo começa dizendo a nós. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Olha que coisa interessante. Paulo, ele começa esta carta, esse trecho, esse bloco, essa perícope, com uma adversativa. Ele coloca mas. Aqui na língua grega denota a ideia de um contraste entre aquilo que é dito anteriormente e o que é dito posteriormente como algo mais importante daquilo que foi dito. Porque Paulo não está preocupado em mostrar para você como você consegue a salvação se esforçando. Mas Paulo quer mostrar a você como você é salvo sem esforço humano, sem as obras humanas. Então a salvação não depende da lei. Aqui eu quero considerar com você primeiro essa abordagem que Paulo faz. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Eu quero que você marque essa expressão sem a lei na sua Bíblia. Aqui, irmãos, sem a lei, aponta que a justiça da mesma é revelada. Aqui aponta que a justiça de Deus ela é revelada sem lei, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Aqui sem lei não é a mesma coisa que sem o Antigo Testamento. Há muitas pessoas equivocadas que entendem lei como sendo o Antigo Testamento. Há pessoas que olham para a lei como sendo uma oposição à graça. Há pessoas que ensinam que vivemos o período da graça e não o período da lei, e por isso eu não devo submeter a minha lei, estar submisso à lei, estar debaixo da lei, porque quem está debaixo da lei, segundo entendem, está debaixo de maldição, usando de maneira equivocada a abordagem de Paulo sobre a lei. Aqui Paulo, de maneira interessante, ele diz sem a lei, ele não está dizendo sem o Antigo Testamento. Por que eu digo isso? Porque ele diz no mesmo texto, atestada pela lei e pelos profetas. Ao colocar isto, Paulo lembra que a lei e os profetas do Antigo Testamento, ou seja, toda a lei, toda a Torá, todo o Velho Testamento, toda a abordagem de Gênesis a Malaquias, apontava para uma justiça de Deus,
para uma obra de salvação de Deus, há uma soteriologia de Deus, há uma maneira pela qual Deus salva as pessoas. E esta maneira, primeiro, exclui a mera observância à lei, exclui o esforço humano. Pastor, eu preciso me esforçar, pastor, eu preciso pagar o preço. Já ouviram essa linguagem? Não é a linguagem que você escuta todos os dias na igreja evangélica, nesse romanismo evangélico, nesse catolicismo disfarçado que nós vivemos na igreja evangélica, que ela nos diz que você precisa pagar o preço. Ah, se eu não pagar o preço eu não vou para o céu. Ela ignora de fato o que a lei ensina. Ela ignora de fato o que a palavra de Deus apresenta-nos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele lembra exatamente isso. Paulo, quando ele começa, mas agora a justiça da lei se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. O que é atestado pela lei e pelos profetas? O que é atestado não é sem a lei, mas é a justiça de Deus. Aqui o termo justiça precisa ser encarado também por outro prisma, porque nós olhamos para a justiça de Deus como castigo de Deus, aquilo que Deus pune, que Deus é carrasco. Esse era o entendimento antes de Lutero eclodir a reforma protestante. E essa justiça de Deus, ela equivale à abordagem do capítulo 1, verso 17. Ele diz lá: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não é a justiça que condena, não é a justiça que pune, não é a justiça repreensiva, mas é a justiça declarativa, é a justiça perdoadora, é a justiça que é imputada, é a justiça que deriva de Deus em salvação, em direção ao homem pecador. E é isso que Paulo está dizendo, esta justiça de Deus é atestada pela lei e pelos profetas. Agora deixa eu chamar a sua atenção também ainda para a expressão sem lei que aparece no texto. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, aí sem a lei. Vocês perceberam que aqui é um aposto, está entre vírgulas. Percebe a palavra sem a lei entre vírgulas? O aposto, irmãos, na gramática, significa uma ação explicativa, ela tem a função de um parêntese. Paulo quer lembrar à igreja que a justiça de Deus não precisa das obras de Deus, das obras da lei para ser revelada. Ela não precisa do esforço humano. Ela não precisa do seu esforço, ela não precisa do seu empenho, ela não precisa do seu bom comportamento como crente. Não é o seu bom comportamento que lhe leva para o céu. Então entenda isso. Mas, em segundo lugar, Paulo também argumenta aqui, irmãos, que todo o Antigo Testamento já pronunciara isso. É isso que está na expressão atestada pela lei e pelos profetas. Essa justiça redentora. E aí, irmãos, é algo fundamental a gente entender como igreja. Há igrejas que ensinam que no Antigo Testamento não havia nem a promessa redentiva, não havia o efeito redentor, não havia a pessoa de Cristo. Então, por isso não haver a pessoa de Cristo, não há salvação no Antigo Testamento. Pelo contrário, Paulo deixa claro a nós que esta lei, esta graça, essa justiça de Deus, que se manifestou no tempo presente em que ele escreve a carta, é que ela é atestada, ela é testificada, ela é apontada, ela é direcionada pela lei e pelos profetas. Quero chamar a sua atenção para a expressão lei e profetas agora. A palavra lei na língua hebraica, usada no Antigo Testamento, é a palavra Torá. E a palavra Torá significa não lei apenas no sentido dos 10 mandamentos, mas a palavra Torá significa instrução, orientação, condução. Esse é o sentido da palavra Torá. Profetas, a palavra Navi, que significa os arautos de Deus, os proclamadores da palavra. Não eram, em primeiro plano, adivinhadores. Nós começamos a estudar hoje os profetas menores aqui na igreja pela manhã. Nós vimos a abordagem a Oséias. Domingo que vem nós vamos continuar a Oséias, se Deus assim nos der graça e nos permitir fazê-lo. Mas observe bem aqui, nós aprendemos na Escritura Sagrada que tanto a lei e os profetas aqui é uma maneira de falar de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento.
Paulo está dizendo a justiça que salva, a justiça que vem de Deus, a justiça de Deus, a justiça que liberta, vem sendo ensinada pelo Antigo Testamento. Não é apenas o Novo Testamento que ensina sobre a salvação, mas o Antigo Testamento também ensina. Então a justiça de Deus, a justificação, essa doutrina maravilhosa, ela começa no Antigo Testamento. Não, pastor, é impossível. Eu sempre aprendi que a justificação é uma doutrina do Novo Testamento, pastor. Está lá, Romanos capítulo 1, pastor. É verdade. Mas Romanos capítulo 1 está citando Abacuque capítulo 2, verso 4. Lutero não está inventando uma doutrina nova. Lutero está reafirmando a doutrina. Paulo não está inventando uma doutrina nova. Paulo está trazendo a doutrina a bojo, a clara, de maneira evidente. Assim, irmãos, nós aprendemos aqui que a salvação divina, ela não depende do seu esforço. Ela não depende nem do seu bom comportamento. Veja, há pessoas que acham que pode se preparar para a conversão. A igreja evangélica está cheia dessa coisa. A igreja evangélica está cheia desse ensino católico, apostólico, romano, dizendo, olhe, eu só vou para a igreja quando eu me sentir bem, quando eu me sentir preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós nunca somos preparados. A Constituição de Westminster, tratando sobre isso, vai nos ensinar o seguinte, que o homem jamais pode se preparar para a conversão. Isso é obra do Espírito Santo. Mas aí surge uma pergunta diante disso tudo. Entendi, pastor. Entendi que a justiça de Deus que salva, sem a lei, ela é atestada, ela é testificada, ela é demonstrada, ela é apresentada, ensinada por todo o Antigo Testamento. Isso eu entendi. Mas a pergunta é, qual é o método que Deus usa para salvar alguém então? Se não é pelo esforço humano, se não é pelas obras da lei, se não é pelo meu bom comportamento, não é para eu mudar a minha aparência, me vestir como crente, andar como crente, falar como crente, ter até Bíblia de crente. Mas eu sei que eu não sou crente, mas eu estou me preparando para ir para o céu. Percebe como o arminianismo, ele destrói a certeza da graça salvadora? E por falar nisso, nesta terça-feira, estaremos estudando sobre a doutrina da perseverança dos santos aqui na igreja. A doutrina da certeza da graça salvadora, ela some quando tudo depende de nós. Tudo depende de mim, tudo é meu, nada é Deus. E aí eu vou dizer, glórias a mim, louvado seja eu, exaltado é o meu nome, porque fui eu que escolhi. Não, você não escolheu a Deus. É Deus quem nos salva. Mas vem a pergunta, qual é o método que Deus emprega para salvar, para aceitar alguém na sua companhia, na sua família, no seu reino? Está aí nos versos 22 até o verso 28 dessa passagem. Primeiro, a primeira maneira que Deus, o primeiro método de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. Verso 22. Isto é, ou seja, essa justiça que ele fala, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, primeiro, qual é o método que Deus vai aplicar? De que maneira Deus salva alguém, irmãos? O método de Deus é por meio da fé em Cristo. Ninguém vai, vocês creem na predestinação, vocês creem na doutrina que diz que Deus predestinou todas as coisas, mas ninguém será salvo senão por meio da fé em Cristo. Lembram do grupo Logos, quando canta aquela música, o Evangelho? Mas ninguém será salvo sem que clame, arrependido, aos pés do Rei Jesus. Aqui, irmãos, de maneira inequívoca, Paulo agora traz a nós uma notícia importante, o método que Deus emprega. O método que Deus emprega não é o teu esforço humano, o método que Deus emprega não é a tua habilidade, o método que Deus emprega não é a tua maneira de portar-se, pelo contrário, esta justiça é a justiça de Deus por meio da fé. Então a justiça que ele está falando no verso 21 é a justiça que vem derivada da fé.
É a justiça de Deus que vem por meio da fé em Cristo Jesus para todos os que creem, e não há acepção de pessoas, não há distinção em relação a isto. Aqui o apóstolo São Paulo lembra-nos que o primeiro método, a primeira maneira que Deus convence e salva alguém é por meio da fé. Ninguém vai fora, ninguém se torna crente porque quer se tornar crente, ninguém se torna crente porque quer levantar a mão e aceitar Jesus, não, é por meio exclusivamente da obra de Cristo, é por meio da fé. Então peraí, o que é justificação, pastor? Aqui é importante a gente entender. Justificação é aquilo que acontece fora de nós. É aquilo que acontece na cruz. É o que acontece no Calvário. E eu preciso crer naquele sacrifício. Eu preciso aceitar aquelas obras como se fossem minhas. As obras de outro sendo as minhas obras. Isso sabe o que isso faz comigo? Me humilha, me coloca para baixo, me diz que eu não sou nada diante de Deus. E nosso coração, que é orgulhoso, não admite isto. O Evangelho é singelo, porque ele quebra o nosso orgulho. Ele abandona o nosso orgulho e diz: largue seu orgulho, entregue-se pela fé. O único método de você entrar na família de Deus, a única maneira de alguém entrar na família do Senhor, é através da fé na obra da pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas não apenas isso. O método de Deus, ele não apenas nos diz: olhe, creia em Jesus. Creia em Jesus. E aí esta declaração aqui, ela diz que por meio da fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Pois não há distinção. Pastor, eu nasci na igreja. Meu filho nasceu na igreja. Meu filho foi batizado na igreja. Minha filha foi batizada na igreja. Meu filho é crente, minha filha é crente. Calma. Eles precisam crer em Jesus. Não há distinção. Não importa o adulto, não importa a criança, eles precisam de Jesus. Eles precisam da mesma obra da cruz, eles precisam da mesma obra do Calvário, eles precisam do mesmo Cristo, eles precisam do mesmo Deus, eles precisam da mesma salvação. Nós, pais, tendemos a ignorar isso em relação aos nossos filhos. Mas Paulo não. Paulo lembra que não há distinção na obra soteriológica. O segundo passo de Deus não é apenas mostrar que é por meio da fé em Cristo, mas o segundo método é que Deus, como é que Deus salva alguém? Qual o método que Deus emprega? No revelar a necessidade que nós temos. Verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui eu acho fantástico esse texto. Aqui o apóstolo Paulo agora abrange o método de Deus para nós. Paulo diz que a razão de Deus, primeiro, aplicar a justiça da fé em nós, por meio da crença na pessoa bendita de Cristo Jesus, está no fato de que todos nós pecamos. Não há um não pecador neste mundo. Se este mundo fosse um grande faroeste, e para identificar quais são as pessoas boas e as pessoas ruins neste mundo, e para isso ele usasse o chapéu preto, seria o chapéu para quem é ruim neste mundo, e o chapéu branco para quem é bom neste mundo. Todos nós aqui usaríamos o chapéu preto. Só haveria um que usaria o chapéu branco: Jesus Cristo. Só ele. Veja, o apóstolo São Paulo, ele lembra a nós, de maneira interessante, que todos pecaram. Daí entender porque ele diz que não há distinção no ato de crer. Todos precisam crer no Filho. Todos precisam crer em Jesus. Todos precisam conhecer a Jesus. Todos precisam do Senhor da redenção. Mas note aqui no nosso texto de maneira incontestável aqui, porque todos pecaram e estão o quê? Destituídos. Algumas versões colocam carece.
Mas o sentido aqui é privados. Privados da glória de Deus. Qual é a nossa necessidade, irmãos? A nossa necessidade está exatamente em ter comunhão com Deus. A nossa necessidade é a necessidade da glória de Deus. A nossa necessidade é viver debaixo da graça do Senhor. A nossa necessidade é reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos anulados em nós mesmos, que nós somos miseráveis pecadores. Então o apóstolo Paulo lembra que o método de Deus é primeiro mostrar a nós, revelar. Veja o verso 20 do capítulo 3. É exatamente o eco do que Paulo está dizendo agora no verso 23. Na verdade, o verso 23 é o eco do verso 20. Porque ninguém será justificado diante dele, de quem? De Deus, pelas obras da lei. Ah, eu guardei a lei, pastor. Deus, eu sou um bom cristão. Deus, eu dou o dízimo todo domingo na igreja. Seria uma bênção, né? Todo crente desse domingo todo, né? Dízimo todo domingo na igreja, seria uma bênção do céu. Ah, pastor, Deus, olha, eu sou o melhor crente na igreja. Eu bato meu ponto todo domingo. Todo domingo eu estou na igreja, pastor. Eu sou crente, eu sou certo. Eu sou certinho. Oh, meu Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Por quê? Porque pela lei, o que é que vem? Vem o pleno conhecimento do pecado. Então, como é que eu conheço a minha negridão de alma? Como é que eu conheço a angústia da minha alma? Como é que eu conheço as minhas fragilidades? Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7 isto. Veja lá. Vamos lá. Romanos 7. Verso 7. Que diremos, a lei é pecado de modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E aí eu descobri que o mandamento que era para a vida tornou-se em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento é o quê? Santo, justo e bom. Então o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, antevendo essa discussão que ele vai fazer no capítulo 7, já prepara o coração da igreja dizendo assim, olha, aprenda uma coisa, que todos nós estamos destituídos da glória de Deus quando não cremos em Jesus, quando não cremos no Senhor, quando não amamos Jesus, quando não recebemos a justiça imputada da fé, que é um outro problema da igreja hoje. A igreja confunde justificação com santificação. O que é justificação? É o ato da livre graça de Deus em nos declarar justo. O que é santificação? É uma obra da graça de Deus em nos aperfeiçoar no caminho de santidade. Olha a diferença. A gente confunde as coisas. Aqui, irmãos, de maneira inequívoca, o apóstolo Paulo lembra a nós que aqueles que não conhecem a Jesus estão todos debaixo da igreja de Deus, debaixo do pecado, e estão destituídos ou privados, ausentes, carentes da glória de Deus, da graça de Deus, da redenção do Senhor. Então o método que Deus faz é mostrar a nós a nossa necessidade, o que nós precisamos. E é isso que nós aprendemos em toda a palavra de Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus nos ensina que primeiro, para eu poder ser preenchido de alguma coisa, eu primeiro preciso me esvaziar de algo. Como nós aprendemos no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 3. Ali Jesus nos ensina que bem-aventurados aqueles humildes de espírito, porque serão o quê? Chamados filhos de Deus. Então o Evangelho nos ensina que eu primeiro tenho que esvaziar, me humilhar, ser humilde, esvaziar a mim mesmo, para depois eu ser cheio do Espírito Santo, cheio da ação de Deus, cheio da graça de Deus. Primeiro eu preciso reconhecer o meu pecado, a minha nulidade. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho mostra a nudez da minha alma, e depois vem com a veste do Cordeiro e nos cobre. É isso que nós aprendemos no Evangelho.
Então esse é o segundo método de Deus. O terceiro método que Deus usa para nos trazer a Ele é apresentando a gratuidade da justificação. Está aí nos versos 24 até o verso 26. E aí ele vai mostrar essa gratuidade da obra justificadora, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Porque se todos estão destituídos da glória de Deus, então ninguém tem nada para receber. E ninguém tem nada para oferecer. E agora vem um detalhe, agora, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como é que eu sou justificado? De que maneira eu sou justificado? Qual é o método da justificação? Não é o meu esforço, não é a minha obra, não é o meu bom comportamento, não é a minha assiduidade, a igreja, pelo contrário, nós somos justificados gratuitamente pela obra de redenção de Cristo Jesus. Paulo em nenhum momento exclui Cristo da obra redentiva. Paulo em nenhum momento exclui Jesus da nossa vida cotidiana, da nossa vida cristã. Aqui Paulo diz que somos justificados de graça, gratuitamente. O favor imerecido de Deus, a obra imerecida de Deus, o trabalho imerecido de Deus acontece em nossa vida. Por meio da redenção que nós encontramos em Cristo. É a redenção, é o resgate, é a libertação que Cristo nos dá. E uma vez que Cristo faz tudo isso, eu olho para esta obra e recebo pela fé, gratuitamente. Como seria triste você se esforçar para conquistar aquilo que é gratuito? E por fim, qual é o método que Deus emprega para salvar alguém, irmãos? Na obra da justificação, no quebrar o orgulho dos homens. Veja aqui o verso de número 25, continuando pensando no verso 24, ele diz, a quem Deus ofereceu como, aí está como, a quem Deus propôs, né? Como, a quem Deus propôs, está assim, não está? A quem Deus propôs como propiciatório, não é isso? Está escrito? Ok. Na verdade assim, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Literalmente aqui quando ele coloca para nós, que ofereceu como a propiciação, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência deixou Deus de punir os pecados anteriormente cometidos. Aqui eu preciso explicar esse texto. Eu não posso passar esse texto sem explicar ele a vocês. Esse texto aqui é rico para nós, porque o apóstolo Paulo pega a figura do Antigo Testamento do propiciatório, quando se imolava o animal e derramava o sangue sobre o propiciatório, e a tampa impedia que o sangue caísse dentro do propiciatório. O sangue, ele representava a obra da redenção, mas também apontava para a ira de Deus. E aí a ira de Deus ela era aplacada, porque o sangue era derramado naquele propiciatório de maneira inequívoca, de maneira muito graciosa. E aí agora, uma vez que ele é oferecido como nosso propiciatório, como aquele que nos protege, como aquele que nos livra de todo, que desvia a ira de Deus de nós. E aí ele diz, por meio da fé, ou seja, eu preciso crer nesta obra, e pelo seu sangue. Então, a fé e a obra de Cristo caminham juntas aqui nesse sentido, para a demonstração da sua justiça. Porque que Deus mandou Cristo? Para mostrar a sua justiça, para revelar que Ele é justo, que Ele não deixou de punir o pecado, Ele puniu o pecado. Mas note um detalhe importante, que Deus, na sua paciência, ou na sua longanimidade, como está na sua tradução, a palavra makrotumia aqui na língua grega significa aquele que deixou, aquele que tem a ira larga, aquele que demora em irar-se. Esse é o sentido aqui. Então, ele diz, aquele que na sua paciência deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Veja, quando é que ele pune os pecados? Na cruz, na pessoa de Jesus. Cristo é tudo na sua vida. Cristo tem que ser tudo na sua vida, tudo mesmo. Não pode ser outra coisa não pode substituir Cristo na sua vida. Se algo substitui Cristo na sua vida, esse algo será removido. A vida cristã é Cristo. Mas a maneira que Deus faz isso é quebrando o orgulho nosso.
Mas ele vai fazer isso demonstrando anteriormente a isto, antes de quebrar esse orgulho. O que é que ele faz no verso 26? Para a demonstração da sua justiça no tempo presente. Ou seja, agora, eu preciso saber agora. Como é que eu sei que Deus tratou com os meus pecados? Como é que eu sei que Deus me perdoou? Eu vou viver orando a Deus, Deus me mostra que tu me perdoou, Deus me revela que o Senhor me perdoou. Não! No tempo presente ele já mostrou Cristo, para que ele seja justo, porque ele é justo. Ele tinha que punir os pecados para revelar que ele é justo, mas também, irmãos, para ser o justificador daquele que crê em Jesus. Por que eu sei que eu vou para o céu? Não é porque é arrogância minha, não. Não é porque é orgulho meu, não. É porque Cristo Jesus, o propiciatório de Deus, suportou a ira de Deus por minha causa. E aí Deus se revelou justificador meu, porque eu criei em Jesus. E aí o orgulho é quebrado, versos 27 a 28. Assim, onde há motivo para o orgulho, ou como está na sua tradução, onde está, pois, a jactância? Diz assim, foi de todo excluída. Veja, ele pergunta, qual é o orgulho então? Onde está o orgulho? Foi de todo excluída por qual lei? A lei das obras? Percebe a pergunta de Paulo? As obras que você faz não quebram o orgulho, não humilha você, não coloca você no nível dos crentes humildes. Eu consegui, eu mereço, eu consegui obedecer a lei, pastor, eu guardei toda a lei. Isso gera jactância, isso gera orgulho em nós. E aí Paulo diz, onde está, pois, o motivo para você se orgulhar? Qual é o motivo de você olhar para a cruz e se orgulhar? Nenhum! Nenhum! Mas ele diz mais, por qual este orgulho foi quebrado, excluído? Pelas obras que você pratica? Não. Pela lei da fé. Olha que coisa interessante. E aqui, irmãos, eu acho fantástico isso aqui. Porque quando ele diz pela lei da fé, a primeira ideia que você tem na sua mente é o seguinte: eu criei em Jesus, eu acreditei. O arminiano diz isso. Eu tenho poder para ter fé. Veja o que Paulo está dizendo, que a fé me humilha, porque me revela que ela não é minha. Lembrem-se de Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Paulo está reportando-nos para esta ideia, revelando-nos de maneira inequívoca o princípio da vida cristã, é que a lei da fé, a lei de crer na obra de Jesus, quebra o nosso orgulho. Eu dependo de Cristo. Veja, olhe a imagem, essa imagem, volte lá para o Antigo Testamento, veja lá Números, quando o povo está sendo atacado pelas serpentes abrasadoras, estão lá morrendo, sendo destruído ali, durante aquela pregnação de murmuração, e aí Deus manda, levanta uma cobra, uma serpente de metal, de bronze. Quem olhar será salvo. Jesus em João capítulo 3 diz, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora Paulo diz que eu preciso olhar para Cristo, crer em Cristo, na obra da justificação, e isso me livra da ira de Deus. Isso me humilha, porque mostra a minha impotência, a minha incapacidade de autossalvação, a minha incapacidade de me autossalvar, a minha incapacidade de me autoproteger. Eu preciso de Cristo para me salvar, eu preciso de Cristo para me proteger. Eu preciso de Cristo para Cristo ser o meu propiciatório. Agora veja que coisa bela o Evangelho traz a nós.
Evangelho de Jesus diz para nós que nada do que nós fazemos, irmãos, tem valor diante de Deus. O que importa é crer na obra redentiva de Cristo. E aí ele diz no verso 28, concluímos daí que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Como é que eu vou ser aceito diante de Deus? Na cultura egípcia, conta-se que quando uma alma morria, entrava para o mundo dos mortos, ela tinha que trazer algum bem que desse ela o direito de entrar na vida eterna ou na eternidade benéfica, que seria a espécie de céu. E as pessoas traziam as coisas. Essa era a ideia. Eles guardavam as riquezas e eram enterrados com eles, porque eles entendiam que era isso que eles iam apresentar lá no mundo pós-vida, né? O mundo do além. O Evangelho diz. O que o Evangelho diz, irmãos? O Evangelho pergunta o que é que você tem para apresentar diante de Deus. Você vai apresentar o que diante de Deus? Nada! E tudo. Nada seu, tudo de Cristo. Nada seu, tudo do Senhor. Nenhuma obra sua, nenhuma obra do que você tenha feito nesta terra será mérito para lhe levar para o céu. Nem o seu batismo, nem o seu nome no rol de membros da igreja, nem a sua fidelidade como cristão. É apenas a crença na obra redentora de Cristo. Mas observe bem aqui o nosso texto. Isso nos leva para a última proposição. Veja, nós falamos sobre que a salvação ela não depende da nossa obediência à lei. Nós aprendemos que o método que Deus emprega, são 4 métodos que Deus emprega. Primeiro, a fé em Cristo. Segundo, a necessidade que temos de um Salvador, ou de reconhecer o nosso estado de pecado. A gratuidade desta justificação e o quebrantar no nosso orgulho são os métodos que Deus usa para nos aproximar dele. Mas por fim, precisamos considerar a extensão da obra da justificação. Qual é a extensão dela? Até onde ela vai? Versos 29 a 31. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé e os da circuncisão, e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Olha que coisa interessante agora. Primeiro, Paulo lembra um detalhe importante. Paulo ele levanta uma questão. Ele diz assim: Deus, ele é somente Deus de quem é judeu. Por que ele faz isso? Porque os judeus achavam que pelo fato de guardar a lei, ele era aceito de Deus. O fato de ele nascer como judeu dava a ele a garantia de estar nos céus. Esse era o entendimento da época. E aqui Paulo pergunta logo de cara: Deus só é de vocês? Não é dos judeus? Aí antes que eles respondam, Paulo responde: sim, ele também é Deus dos judeus, dos gentios. Mas ele diz no verso 30, visto que Deus é um só, Deus é um, o qual justificará por meio da fé, tanto os que são judeus, quanto os que não são judeus. Então o que ele ensina aqui para nós, irmãos? Essa teologia dispensacional, que é ensinada nas igrejas evangélicas de modo geral, de que, olhe, Deus, ele tem o seu povo especial é os judeus, que vai acontecer o arrebatamento, e aí depois Deus vai tratar com a igreja, com os judeus, depois que a igreja for arrebatada. Mentira! Paulo lembra que a maneira e a única forma que Deus trata com judeus e gentios é pela obra redentora de Cristo. Ninguém poderá ir para o céu porque nasceu do sangue de judeu. Ninguém poderá ir para o céu porque nasceu de descendente de crentes.
Aprenda uma coisa: filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, não. Precisamos aprender isso. Aqui Paulo deixa claro a nós que a salvação, a obra da justificação, é exclusivamente uma obra que não faz acepção de pessoas. Quando ele decide salvar, não importa a cor da pele, não importa o status social, não importa a condição econômica, o que importa é a fé na pessoa bendita de Jesus. Isso nós precisamos aprender. A segunda verdade é que a justificação está à disposição tanto do judeu quanto do gentio. E é isso que aparece no verso 31. No verso 30, ele diz assim: olha, justificará por meio da fé os da circuncisão, como também os que não são da circuncisão. Aí ele pergunta: por acaso eu anulei a lei pela fé? A lei perdeu importância na vida da igreja? A lei não normativa mais a vida da igreja? A lei não orienta mais a vida da igreja? Não, Paulo, de modo algum. Pelo contrário, nós confirmamos a lei, porque a lei fala de que a justificação se dá na pessoa de Cristo. A lei diz que a salvação se dá na pessoa de Cristo. A lei me conduz a Cristo, a lei me conduz ao Senhor, a lei me conduz ao Senhor soberano, me conduz à pessoa do Redentor. Diante disso, que verdade nós podemos aprender desse texto e aplicar a nossa vida como igreja? Algumas verdades. A primeira verdade que nós aprendemos aqui desse texto, irmãos, é que Deus, Ele tem o seu método de salvar os homens. Não adianta você criar método, criar barreiras. Olha, você precisa fazer isso. Você já viu a lista dos não posso que a igreja evangélica criou? Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Já olhou o que a Bíblia diz o que eu posso? A Bíblia diz que eu posso um bocado de coisa, mas o fundamental não é o que eu posso. O fundamental é o que eu não posso. Eu não posso me auto-salvar. Eu não posso me auto-redimir. Eu preciso de um Redentor. A igreja precisa parar, irmãos. A igreja precisa parar de apresentar uma igreja que não apresenta um Redentor. A igreja presbiteriana de Riachão precisa apresentar o Redentor, o Salvador, o resgatador de vidas. Chama-se Jesus Cristo. Não é a lista do não posso que mantém alguém no caminho, mas é a certeza de que eu não posso me manter no caminho sem a obra redentiva de Cristo. A segunda verdade que nós aprendemos aqui desse texto, irmãos, e precisamos aplicar ao nosso coração, sem sombra de dúvidas, irmãos, é que a graça da salvação, irmãos, ela é puramente graça. Entendem? É graça. Não há nada que você faça que leve alguém aos céus. E por fim, precisamos entender que como crentes necessitamos da lei como instrumento de santificação e não como instrumento de salvação. Eu preciso da lei para olhar para ela como padrão da minha vida. A cruz resolveu o meu problema com Deus. E a cruz me deu uma nova maneira, uma nova forma de como devemos olhar para a lei. Isso se dá na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações, para a glória dele somente. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus agradecendo a exposição da palavra. Senhor, obrigado a Deus por esta palavra, Deus, que o Senhor nos dá, Senhor.